Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Primeiramente, fora Temer. Fiquei preocupado, né? Será que algum agente da Força Nacional de Segurança vai entrar aqui na Câmara Municipal para impedir o vereador de falar fora Temer? Bom, aqui dificilmente, pelo menos por enquanto, o retrocesso ditatorial que nós estamos vivendo no nosso país vai nos atingir. Mas mal começaram os Jogos Olímpicos, nós já percebemos que a liberdade de expressão está vetada dos Jogos Olímpicos. Estava, né, pelo menos, até ontem, que graças a uma decisão da Justiça Federal, está proibido proibir as manifestações dentro das arenas dos Jogos Olímpicos. Evidente que a Força Nacional e os voluntários das Olimpíadas estavam cometendo abuso de autoridade, porque estavam, né, agindo sem nenhum respaldo legal. A lei que eles alegam, né, que proíbe as manifestações nas arenas, ela proíbe as manifestações de ódio, de xenofobia e de racismo. São essas as manifestações que estavam incluídas na legislação. Aquele inciso que fala a utilização das bandeiras para questões amigáveis, apenas festivas e amigáveis, não pode ser tomado separadamente do conjunto do artigo, né? E evidentemente que mesmo que a legislação estabelecesse claramente que é proibida a manifestação política nas arenas, essa legislação é inconstitucional. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal diga o contrário, a nossa Constituição veda apenas o anonimato à liberdade de expressão e o discurso de ódio e o racismo. Não veda manifestação em arena esportiva. E se a Constituição não estabelece esse limite à liberdade de expressão, nenhuma lei infraconstitucional pode estabelecer uma restrição à liberdade de expressão que a Constituição não estabelece. Alguns ainda argumentaram que os jogadores assinam, os torcedores assinam uma espécie de contrato quando compram os ingressos. E nesse contrato está estabelecido que não pode haver a manifestação política. Contrato ilegal, inconstitucional, nulo, que não precisa ser respeitado. Nenhum contrato que restrinja a liberdade de expressão pode prevalecer sobre a Constituição. Então foi acertada a decisão do juiz federal que proibiu a proibição das manifestações nas Olimpíadas. Então, eu espero, inclusive, né, que todos aqueles e aquelas, né, que tiverem o desejo de se manifestar nas arenas, que se manifestem, porque agora o que está em jogo não é apenas o debate se o Temer fica ou não, mas o que está sendo disputado agora é o respeito ou não à liberdade de expressão no nosso país. E que outras pessoas se manifestem nas arenas em função de outros temas também, como a defesa da escola pública, da saúde pública, os servidores do Estado, né, que estão vivendo essa situação terrível sobre seus salários, a defesa do meio ambiente e etc. E é importante que se critique também como as Olimpíadas foram organizadas na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou um internacionalista. Eu não sou nacionalista. A minha nação é o planeta Terra. O meu povo são todos os povos que habitam o planeta Terra. Por isso eu sempre gostei das Olimpíadas. Acho bonito, acho lindo esse momento em que todas as nações mandam seus atletas, né, para confraternizarem internacionalmente. Acho, inclusive, que eventos como as Olimpíadas favorecem o meu ponto de vista sobre o internacionalismo.
Acho que muitos atletas voltam para os seus países menos nacionalistas e mais internacionalistas em função desse encontro. Então eu gosto das Olimpíadas, mas eu lamento profundamente que as Olimpíadas do Rio de Janeiro tenham sido sequestradas. As Olimpíadas foram sequestradas pela especulação imobiliária, pelas empreiteiras e pelos políticos financiados por essas empresas nas campanhas eleitorais. As Olimpíadas poderiam ter sido utilizadas, por exemplo, para transformar a zona portuária do Rio de Janeiro numa grande área de habitação popular e de classe média, ajudando a combater vários problemas da nossa cidade, como, por exemplo, a mobilidade urbana, que sofre com o deslocamento diário de milhões de pessoas que precisam atravessar a cidade e a região metropolitana de ponta a ponta para chegar nos seus empregos. O legado dos transportes nessas Olimpíadas poderiam ter beneficiado mais do que apenas os empresários de ônibus com a construção dos BRTs. As Olimpíadas na zona portuária poderiam ter levado, por exemplo, a um investimento maior na rede ferroviária federal e no metrô para garantir a mobilidade dos Jogos, favorecendo verdadeiramente a população do Rio de Janeiro. O legado ambiental é uma vergonha e demonstra claramente a hipocrisia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A mensagem ambiental é importante que seja transmitida, a denúncia dos efeitos do aquecimento global. Aliás, eu não sei se os senhores e as senhoras lembram, aquelas imagens que foram utilizadas na abertura dos Jogos Olímpicos para mostrar o efeito da subida do mar nas cidades, inclusive no Rio de Janeiro, eu usei nessa tribuna. Eu usei aquelas mesmas imagens para mostrar os riscos que a nossa cidade sofre com o aquecimento global. Agora, do que adianta colocar os atletas para plantarem sementinha na abertura dos Jogos Olímpicos e a gente vê que nenhum compromisso ambiental foi cumprido? Não houve despoluição da Baía de Guanabara, não houve despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, não houve despoluição das lagoas e canais da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. E mais, os BRTs são a mesma lógica poluidora da nossa cidade, através do transporte rodoviário. E que não é transporte de massa, é transporte coletivo, não atende à necessidade de mobilidade com qualidade da nossa população. Eu concordo com o prefeito Eduardo Paes, falei isso já nessa tribuna, que as Olimpíadas foram uma oportunidade perdida para o Rio de Janeiro, para o Brasil. É verdade, mas a culpa é dele, que utilizou as Olimpíadas para financiar com dinheiro público a expansão da especulação imobiliária para aquela região de fronteira entre Jacarepaguá e a Barra da Tijuca. A escolha da localização do Parque Olímpico, a escolha da localização da Vila dos Atletas, a escolha da localização do campo de golfe, obedeceram aos interesses da especulação imobiliária e das empreiteiras, e não da população do Rio de Janeiro e do meio ambiente. E a culpa é principalmente e especialmente do senhor prefeito e do Comitê Olímpico Brasileiro, que permitiram e trabalharam para que as Olimpíadas fossem sequestradas pelo grande capital. O ouro olímpico ficou para os empreiteiros e a especulação imobiliária. Para o povo do Rio de Janeiro vão sobrar as dívidas, mais de 10 bilhões de reais emprestados pela prefeitura dessa cidade para a organização desses Jogos Olímpicos. No momento, a Câmara Municipal tem esmagadora maioria da base do governo e a CPI das Olimpíadas está paralisada. Mas outubro está chegando e no ano que vem eu tenho certeza que nós teremos uma composição nessa Câmara Municipal que vai fazer as investigações sobre as Olimpíadas. E aqueles que se utilizaram de maneira indevida dos Jogos Olímpicos para faturar, que coloquem as barbas de molho, porque 2017 está chegando.